Mas nem chegou nesse ponto. Então, o que acontece? A gente acompanha aquele negócio, né? A gente acompanha de fora, a gente tá vendo o que tá sendo noticiado e tal. Você tava com o Augusto pré-eleições, você ficou ajudando ele... A campanha inteira. A campanha inteira, então legal. Porque... Inclusive, quando ele esteve aqui com vocês, eu fiquei ali no bastidor. O Augusto veio aqui, né, antes e tudo, mas o que a gente via de fora é que o negócio tava estranho, assim. Não do caso da parte do Augusto, mas da outra diretoria que tava lá há muito tempo. E teve até coisa de tiro no Parque São Jorge, uma baixaria. Foi uma baixaria, né? Foram eleições bem difíceis, né? Pra não dizer outra coisa. Exato. Como é que foi na sua percepção? Essas coisas que foram faladas e a resistência lá dentro contra vocês e tudo, porque pra gente aqui de fora foi uma doideira. E assim, se o Corinthians não tivesse na situação tão ruim que tava, que é a culminação de muitos anos, né? A dívida monstruosa, aquelas coisas todas, talvez o Augusto nem fosse eleito também. Também continuasse lá. Se tivesse ganhado o Campeonato Brasileiro no passado, não tinha sido... Exato. Né? Pois é, como é que foi? Desafiante. Porque você tem contra você uma estrutura gigantesca. Acabei de falar para vocês só da parte de comunicação. Imagina o resto. Né? Uma estrutura gigantesca, uma máquina gigantesca com um grupo que estava ali há 16 anos. Ou seja, em 16 anos, você tem tentáculos espalhados pelo clube inteiro. E aí eu não estou falando do mau sentido, não. Se for qualquer grupo com 16 anos no poder, você tem 16 anos para ficar nomeando alguém ali, colocando alguém a colar, entendeu? Claro. Mas nesse caso, numa percepção geral, é no mau sentido, pra gente torcedor, tá? Não então, que você esteja falando. Porque assim, acho que 16 anos de um grupo, acho que não é legal pra ninguém. Claro. Né? Ainda mais pra nenhum grupo. Então você se deparar com esse tipo de situação é desafiante. Agora, como o Dave falou, tem um outro lado. A gente contou muito, e a gente não pode esconder isso, claro, com a rejeição desses 16 anos. Claro, óbvio. Né? Sem dúvida. Ao mesmo tempo que os 16 anos dava uma estrutura, dava uma máquina poderosa para eles mexerem, deu a eles um nível de desgaste muito grande. E a gente tem consciência de que uma parcela razoável dos votos do Augusto não foram necessariamente por acreditarem no Augusto. Claro. Foi um grito de socorro. Tipo, eu quero uma mudança. Eu sei que do jeito que está, eu não quero. Então, como eu não sei como que vai ser a mudança, então, na dúvida, eu vou dar uma chance. Então, eu entendo que foi nesse sentido. E pra gente de comunicação, qual que era o desafio? Você pegar um candidato que, todo mundo via que é o perfil sonhado para ser o presidente do Corinthians? Não é. Né? Mas você tem que transformar aquele cara em algo que alimente a expectativa, que dê esperança. Porque a gente acreditava nisso também. Aliás, o que ajudou também, né, Vilarão, foi o oponente também, que não ajudava muito, né? Pois é. Facilitou demais a vida, né? Mas aí eu acho que foi até um pouquinho de arrogância. Eu acho que o grupo que estava lá, eu acho que você, depois de um tempo, você se sente tão dono daquilo, com um sentimento de posse tão grande, que a sensação que eu tive foi assim, qualquer um que a gente indicar aí vai. Porque é a gente que está indicando. Entendeu? Vai herdar os votos, o nosso apoio e tal. Sim. E eu acho que eles falharam em não medir muito bem, talvez, o nível de desgaste que eles atingiram. E essa transferência de votos acabou não acontecendo. Sem contar aquela questão de pela primeira vez em décadas, que a oposição do Corinthians finalmente conseguiu se unir. Porque a situação sempre teve ali 35%, 40% dos votos. Isso é tradicional. Né? Se você tem vários de oposição, quem tem 40% leva sempre. Né? O outro vai ficar com 15%, com 10%. Claro. Né? Agora, quando você consegue juntar todo mundo, como foi o caso, aí virou um cenário diferente. Eu acho que eles não tiveram um pouquinho dessa leitura. Sim. Ô, Vilarão, uma coisa assim, quando você foi chamado, provavelmente não, você estava acompanhando e sabia que a situação do Corinthians já era terrível, né? Porque o Corinthians vive hoje, eu não posso dizer que é a mesma situação que 2007, mas a dívida é bem maior. Isso a gente pode cravar que é bem maior. Mas o que foi que o Augusto Melo utilizou para te convencer a ser e fazer parte do time dele? O que foi que te motivou aí? Só foi porque o tamanho do clube é legal, tem uma baita exposição e também deve ser muito prazeroso trabalhar num clube grande, seja ele qual for. Mas o que o Augusto utilizou? Sedução não é a palavra certa, mas o que ele utilizou que te convencimento? Convenceu? Exato, pra te convencer. Mas é uma sedução, aí. Gross. Trabalhar a marca, cara. Você pega um Corinthians, um Flamengo, um Palmeiras, cara, é sedutor. Pra quem gosta de futebol, pra quem trabalha com isso,
Cara, é um desafio, é uma coisa que todo Valia o mundo quer. risco? Porque é um risco, de certa forma, não? Mas é calculado. Tá. Né? Bom, qual foi o papo? Acho que é isso que você quer saber. Né? Eu conheci as pessoas, como eu falei para vocês, de 2003, 2004, Sim. 20 anos atrás. Eles tiveram uma campanha em 2020, que o Augusto ficou em segundo lugar. Sim. Perdeu exatamente para o Duílio. E perdeu por uma diferença pequena. 140 votos. O que eles falam em eleição, que assim, os 140 votos são 70 reversões. Né? Sim. Não é tão grande assim a diferença. E aí, perdeu a eleição e tal, tem aquela reunião de análise de como foi, e eles chegaram à conclusão que o que falhou naquela eleição, um dos pontos importantes, foi a falta de uma comunicação profissional. Tá. Então isso no final de 2022, o Augusto e o Rubão me procuraram, eu era diretor de uma agência, eles foram até o escritório, e a gente bateu um papo, saiu para almoçar e tal, e eles explicaram exatamente isso que eu estou falando para vocês. A gente chegou à conclusão aqui, analisando, que a gente precisa de uma comunicação profissional. E a Mas gente, você já tinha algum contato ou nunca? com o Rubão, sim, Com o Rubão, lá sim. de 20 anos, Sim. porque o Rubão já era Lembro bem do Rubão lá. uma figura atuante na política do Lembramos bem Corinthians. do Rubão Né? lá. O Augusto não. O Augusto Tá. tinha... O máximo era aquela, o cara da roda gigante, da Tá, eleição das passada. ideias lá, É. lembro. E a gente foi bater um papo e tal, e o que foi colocado foi o seguinte, cara, e o que me seduziu, o que me convenceu, o que me animou, não só a mim, como conversando com os demais colegas da antiga diretoria, todo mundo se pegou nisso. O projeto. Então não era o Augusto, era principalmente o entorno. Então você tinha ali nomes muito legais, que de fato assumiram no início. Então você tem o Yun, que assumiu o jurídico. Se você pegar o perfil do Yun, levantar a experiência profissional do Yun, ele é Não, ele é um monstro. advogado espetacular. Né? O próprio Rosala, na parte de finanças, né? Ele tem um histórico ali de grandes corporações, de grandes trabalhos, uma experiência sensacional, um grande nome de mercado. Meu caso, cara, você pode gostar de mim ou não gostar, mas ninguém pode falar que eu não tenho experiência na área de comunicação. Passei por várias coisas. Né? Então você via ali pessoas realmente ligadas a cada departamento. Então o candidato pode não ser o dos sonhos, mas ele consegue se cercar de uma equipe muito bacana. E nesse ponto eu falei, bom, com essa equipe, com essa credibilidade, cara, vale o risco. Entendeu? E valeu mesmo. Muita gente pergunta, mas você não se arrepende e tal? Não, cara, eu mergulhei de cabeça. Eu acreditei. Acreditei mesmo, do fundo do coração, assim, cara. E isso começou então em 2022, você diz, esse contato. Final de 2022 a Tá. gente teve esse almoço, aí ele falou assim, eu ainda falei pra eles, quanto antes vocês começarem a campanha, melhor, Yeah. tá? Não deixa para aquele tradicional 3 meses para eleição. A gente tem uma imagem a ser trabalhada, um projeto a ser divulgado, quanto antes melhor. Isso era o quê? Novembro de 22. Quando foi fevereiro de 23, 4 meses depois, eles entraram em contato e falaram, vi lá, pô, legal, aquele papo nosso vai rolar, tal, a gente quer lançar, eu não lembro quando foi o lançamento da campanha, mas tipo, começo de abril, primeira semana de abril, a gente quer estar na rua já. E a gente Salve quer o Corinthians. E a gente quer que você esteja com a gente desde o início. E eu entrei, embarquei. Então, quando ele dizia pra gente que ele já chegaria com uma equipe pronta e de profissionais qualificados, ele fala engraçado. Ele fala, não, vou trazer pessoas técnicas. Ele repete isso sempre. Então, nesse caso, era verdade. Ele estava correto. Ele já tinha uma equipe montada pra isso? Ou, por exemplo, o Rosala chegou depois, em cima da hora? Porque a Não. nossa preocupação, e o que pareceu depois que ele assumiu, é que, pô, você tá montando tudo agora, irmão? E não foi assim. Não foi bem Não, assim. Porque não. você tava lá, você acompanhou. Foi anunciado lá na frente. Aham. Mas a concepção, a ideia das pessoas, tal, tudo bem, não foi no lançamento da campanha, mas foi bem antes. Só a comunicação disso é que foi um pouquinho mais pra frente. Entendi. E, Vilarão, teve o caso também, pra você seguir? Senão eu vou... sabe Não, como vai, né? fica Que à vai vontade. fugindo das coisas. Você já estava na comunicação e teve o acontecimento da Vai de Bet, que houve uma falha, que a mídia, lembra disso? Que a mídia ficou jogando para a comunicação do Corinthians, depois a comunicação do Corinthians ficou jogando para a mídia e tal, que foi no caso daquele desentendimento de algum contrato, de um pontinho do contrato que tinha com a Vai de Bet. Não foi isso que Não, aconteceu? foi, se eu não me engano, uma das coisas, né? Não sei se é exatamente o que você está falando. Que tinha a rescisão com a PixBet,
que tinha dito Isso, que a Vai de tinha a Bet ver, que ia tinha pagar. isso, exatamente, É isso. que tinha aquele pontinho do contrato e aí saiu até a nota do Corinthians. Eu não sei se você ainda estava presente. Eu acho que ainda Na rescisão, sim. Exato. E aí houve esse desentendimento. A mídia jogava para a comunicação do Corinthians, aí a torcida já inflama, falando: "Ah, olha, o Augusto, o que aconteceu ali nesse caso?" Cara, ali, se eu não me engano, na apresentação da Vai de Bet, o Augusto, na entrevista, ele começou a detalhar algumas partes do contrato. E teve uma parte ali que parece que houve um ruído. Eu não lembro exatamente se era da multa ou de quanto... Eu acho que era da multa mesmo. Porque tinha um fator assim, se eu não me engano, que a Vai de Bet anteciparia algumas parcelas lá do final do contrato para o início, para dar um gás no clube. E eu acho que o Augusto ali se atrapalhou um pouquinho na hora de detalhar como que isso funcionaria e deu um ruído. Mas foi a comunicação dele com vocês. Não, na realidade, não era para entrar nesse nível de detalhe. Tá. Entendi. Entendeu? Isso não estava programado. Você comunica ali que houve o contrato, que ele é por X tempo, que um montante de tal, mas você não precisa ficar dando esse nível de detalhes, tá? E o Augusto ali, acho que empolgado ali, início de gestão. Queria mostrar serviço. Estava logo, muito né? empolgado. Pô, você chega ali, cara, com o maior contrato da história do futebol brasileiro. Pô, você chega grandão, né? Foi uma ação bacana pro início de mandato, né? E eu acho que ali ele deu uma empolgadinha, começou e deu alguns detalhes que naquele momento não precisavam ser dados. E aí se confundiu um pouquinho. Mas acabou sendo contornado. Hoje dos problemas foi o menor. Pois Mas é. não tenha dúvida. Pera aí, ó. Vocês ganham a eleição, certo? Certo. Dali começa a acontecer o quê? Como é que foi esse início para vocês poderem botar as coisas? Porque antes de ser eleito, e o Augusto falou isso aqui pra gente, vocês não tinham acesso a absolutamente nada do Corinthians, sabia? Nada. Antes não. Não tinha nada. Aí vocês assumiram, começaram a ver as coisas. Como é que foi? A eleição foi no dia 25 de novembro. E a posse em 2 de janeiro. Então você tem praticamente ali dezembro inteiro de espaço. É o período que a gente chama de transição. Que é utilizado exatamente como o governo federal, vamos dizer assim, guardadas as devidas proporções. É o momento em que a gestão atual começa a passar para a próxima as informações. Você começa a dividir, interagir. E foi o que foi feito. Cada um no seu respectivo departamento. Mas foi de boa isso aí? Porque, né? Cara, no começo foi. É. Até surpreendeu. Né? Antes, só pra você continuar, lembrei agora. Aquele O quê? Da vídeo. cena patética dos dois dando a mão? Isso, Ah, esse aquilo foi vídeo. É ridículo. assim. É uma foto, né? Não, foi um vídeo. Tem pô. vídeo? Deve Foi- ter. pô, não, é que eu ia perguntar, porque tem um vídeo que os dois ficam apertando a mão e falando, né? Do Corinthians, mó tempão, foi meio Constrangedor. esquisito aquilo ali. Eu acho até importante Deus. ter esse tipo de coisa pra, né, tentar paz. Porque assim, todo clube precisa de paz política, pô. Claro. O Palmeiras é um grande exemplo disso hoje em dia, né? Claro. É ter paz internamente pra as pessoas poderem trabalhar, que senão ninguém consegue trabalhar, Então, né? e assim, cara, quem era o mais interessado naquele momento em baixar poeira? Quem entra? É claro. Entendeu? Você não quer que o outro lado te encare logo no primeiro dia como o cara a ser retirado, a ser abatido. Pô, vamos. Agora passou a briga da campanha. E a campanha foi feia, cara. Sim. Foi um negócio, assim, até pra gente que tá acostumado com o bastidor do futebol, foi um negócio punk, assim. Por quê? Fora ameaças e tudo que a gente já sabe, tiroteio, pedra, fora tudo isso aí. Precisa mais Não, isso. acho que já faz parte do É isso, combo, cara. Quando né? você mergulha numa Aham. campanha de clube, é que assim, não é o clube, né? De novo, é a marca. Não dá pra falar do Corinthians, do Flamengo, do Palmeiras como um clube. Claro. Não, cara, é uma marca de um bilhão. Né? Só que você não imagina esse nível de... Pô, cara, reacender uma CPI na Câmara É. só por causa disso. Não criaram, ela tava lá. Mas estava praticamente morta. Reacenderam aquilo só para criar um constrangimento por causa do Corinthians. Entendeu? Então, assim, é complicado, cara. Foi rasteiro. Não é uma coisa que eu falo assim. Foi uma grande experiência, mas não é uma coisa que foi legal. Tá. Entendeu? Não pode servir de modelo nem para o próprio Corinthians, nem para nenhum outro clube. A gente tem que aprender com isso. Claro. Tá? Até guerras existem limites. Né? Então, não é uma eleição de clube que vai ser feita sem ética, sem nada moral. Você tem que ter um mínimo de conduta. Né? Mas enfim.
Até para preservação da própria instituição. Sim. Cara, mas no início desse período de transição de dezembro, funcionou legal. A gente foi bem recebido. Entendeu? Só que aí quando a coisa começa a andar, aconteceu um problema ali. Quem que fez? Já é a interferência da gestão atual. Não. Isso é só da gestão passada. Algumas coisas acontecendo na última semana de dezembro. Então, se eu não me engano, foi o Rojas começou ali a polêmica na última semana. Entrou um patrocínio novo na última semana. Sim. Teve o Duílio assinou lá a confissão de dívida com um monte de gente. Empresários, né? Então você fala, poxa, não é legal. Né? Pra que fazer tudo isso? A própria contratação do Mano, o contrato do Mano. Não, aquilo não existe. Fora a tentativa da Caixa de quitar a arena. Essa história. Na última semana da campanha. Fala, pô, Pois é. percebe? Até onde vai o negócio? E assim, envolveu o presidente da Caixa, cara. O cara esteve aqui, foi visitar o estádio. Não é brincadeira, cara. É a máquina funcionando, é a estrutura funcionando. Então, mas enfim. No final, o ambiente já não estava tão bom assim, mas nada que tenha comprometido o início de governo, nada disso.